Pessoal, vamos lá? Ufa! Acho que foi um desafio aí de primeira live, peço desculpas. É, A gente teve alguns probleminhas aqui e estamos aprendendo. Prometo que amanhã a gente não vai ter esse problema. Até peço desculpas também para o nosso convidado, pro Beto. E Imagina. a gente faz uma outra também sem erro e tal, mas acho que agora a gente consegue tocar. Só vamos fazer, eu vou fazer a passagem aqui pro nosso amigo Beto para só conferir se está tudo certo o áudio. Testa para mim, Beto? Boa tarde, pessoal. Aqui testando áudio, reabrindo nossa live. E acho que agora está melhor para vocês ouvirem. Perfeito, Beto. Agora sim. Perfeito? Vamos nessa? Vamos nessa. Vou tirar meu retorno que agora tá ok. Agora eu já vi que tá bom. Agora eu já vi que tá bom. Seguinte, obrigado pela presença de todo mundo. Acho que agora, aos poucos, o pessoal vai entrando de novo. Eu vou repassar para os contatos aqui o link novo. Infelizmente ele trocou o link porque a gente encerrou aquela transmissão anterior, tá? Por esses problemas no Uhum. áudio. Mas agora Eu vai, também estou tá? repassando aqui. Legal, Perfeito. Eu Betão. estou fazendo o mesmo daqui, porque a rede de contatos aqui também me comunicou que estava muito baixo, então eu estou reenviando para todos que estavam aí na escuta ou estão voltando agora. Obrigado pela paciência e desculpe os problemas técnicos, né? Primeira vez é assim, né, Daniel? Primeira vez assim. Agradeço aí a paciência do nosso amigo Beto, a paciência de você que está nos ouvindo, nos vendo aqui. E vamos que vamos. A ideia é a seguinte: a ideia é trazer nessa live Agrodestaque, essa semana toda aí, vários convidados especialistas em cada área, para trazer um pouquinho de conhecimento, a gente trocar um pouquinho de bola do que pode ser feito para escapar da crise. A gente sabe aí que teve estamos passando por esse grande problema, por mais que a gente possa prever, fazer planejamentos, né, Beto, Sem de, dúvida. do macroambiente e tudo mais, que o Beto vai falar um pouquinho mais para frente, isso é algo que a gente não consegue muito prever. Foi algo Basicamente o que aconteceu aqui hoje, né? de áudio aqui, Na né? prática. Esse aqui tudo bem, a gente precisava um pouquinho mais de técnica aqui, mas enfim, estamos aprendendo com o carro andando, que eu acho que é o nosso mesmo desafio aí hoje, né? O trem tá Sem dúvida. andando, a gente precisa ir, precisamos ajustar as coisas, fazer os pequenos ajustes para poder seguir bem aí a viagem, né? E hoje eu estou trazendo aqui, obrigado pela presença, Beto, Roberto Sachs, ele é professor, consultor, nosso amigo aí de Piracicaba. Queria que você apresentasse um pouquinho para quem ainda não te conhece, Beto. Boa tarde a todos. Acho que agora que eu sou melhor, então, eu sou Roberto Sachs, professor no ensino superior. Eu sou consultor e palestrante e, essencialmente, hoje minha grande área de atuação é RH, vendas e ADM. Eu sou mestre em conflito geracional, né? Então, acho que aqui, agora, nesse momento, a gente deve ter uma pluralidade de gerações na escuta, né? Geração X, Y, Z, veteranos, baby boomers. Fiz meu mestrado nessa área. Eu sou sócio da Q11 Comunicação, tenho formação pela SPM e extensão pela Universidade da Califórnia. São 13 anos de atuação com pessoas nas empresas, de forma bem profunda, né? Poderia dizer assim, nesses 13 anos de Q11. Obrigado pela oportunidade, Daniel, Finco e todos os que estão aí nos escutando. Pô, que legal. Com certeza vai agregar bastante, vai ajudar bastante o pessoal que está ouvindo aí. Roberto, então vamos começar. Sei lá, lógico, pegou todo mundo de surpresa, né? Mas aí com essa quarentena, com esse Covid e tudo mais, o que mudou na sua rotina aí hoje? Olha, em termos de empresa, eu estou fazendo um replanejamento com avião em voo, que eu brinco, né? Isso já era uma teoria que eu até trabalhava antes desse cenário chegar, né, nessa incontingência de hoje, mas sempre nas minhas aulas e teses eu trabalhava a ideia que era melhor mudar o avião em voo do que fazer todo um planejamento em solo, porque nós já vínhamos de algumas perspectivas de uma era de incertezas. É óbvio que essa que aconteceu ninguém podia prever. É, Então, a essência do planejamento ainda se mantém. E é bom lembrar, né, que o planejamento é a primeira etapa de qualquer situação que você viva na vida, seja nos negócios, seja na vida pessoal, na financeira. Não há como escapar do planejamento. É o início de toda a jornada. Então, a gente tem que voltar um pouco a esse essencial
dessa vez de forma forçada, né? Então, eu daqui também estou fazendo um avião em voo, obviamente, um replanejamento da minha jornada, porque meus clientes deixaram de fazer atendimentos presenciais e hoje eu tenho que reorganizar toda a minha forma de atuação à distância. Então, utilizando novas ferramentas, como a gente está utilizando aqui, de novos conceitos, novos produtos, acho que essa é uma dica que vai aparecer por aí, é hora de inovar, né? E Sem reinventando dúvida. a própria história, como tem sido a história do empresariado brasileiro, né, em geral. Sem dúvida. E o legal é isso, né? A tecnologia, a internet, né? O EAD está sendo essencial aí para os alunos, para todo mundo que está hoje em casa. Eu vejo meus filhos tendo aula aí de música, de várias coisas aí, conseguindo manter essa rotina, né? Através da tecnologia, né? YouTube e tudo Isso. mais. Perfeito. Houve uma repaginação. No meu caso, se você pensar numa análise ambiental, o ensino à distância vem favorecer o meu negócio, né? Então, hoje, as minhas atividades continuam. Como eu atuo na área de prestação de serviços e é um serviço intangível, o conhecimento, disseminação de informação, a gente mudou a mídia, né? Que era sala de aula presencial, treinamentos corporativos nas empresas ou palestras em auditórios e outros ambientes, a gente trouxe para o universo digital, EAD. Então, no meu caso, o meu tipo de produto ele tem essa facilidade de transição, né? Porque ele é intangível. Perfeito. Nós também com a agência aqui, a gente consegue atender à distância, a gente também tem essa... Agora, nem todos, vale ressaltar, vivem É, essa realidade. Então, é isso que a gente tem que trazer para cá. Em sim, cenários de outros negócios, o que pode ser feito, como também no nosso, né? As sim, regras vão ser muito parecidas, né? O cenário é que muda. perfeito. Legal. E entrando já no tema aí nosso de planejamento contra a crise, Beto, o que você pode ressaltar aí? O que é o essencial para iniciar um bom planejamento aí? Olha, o primeiro passo do planejamento é lembrar do conceito de planejamento. A gente acaba esquecendo que as teorias do planejamento basicamente definem o planejamento como você pensar e criar um futuro, pode ser um futuro profissional, um Uhum, futuro para uma empresa, um futuro para as suas finanças. Então, por si só, já vamos compreender planejamento como uma atividade pensante, intelectual. Tá? Esse é um primeiro passo importante, para a perfeito. gente resgatar um pouco do que é essencial. Vamos lembrar que o empresariado, os profissionais em geral, sempre atuaram muito mais na análise de dados e na tomada de decisão. E às vezes pularam um pouco essa etapa do pensar. Então eu sempre falo, o planejamento é um exercício pensante. É necessário pensar para você conseguir criar um futuro lá adiante, quando as coisas retornarem ao normal, né? Mesmo que elas demorem. Tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que a gente pode colocar no pacote é que existe uma crise imprevisível e numa ordem que nunca foi estimada ou capaz de ser prevista por ninguém. Então, crises já são situações tensas. Já tem muitos autores que previam esse novo século como a era das incertezas, né? Eu fui numa palestra do Cortella que eu me lembro que se chamava Mudanças Velozes, Tempos Turbulentos. Então, alguns autores mais pessimistas já indicavam que os negócios vinham mudando, que não dava mais muito para eu ficar esperando estabilidade nas coisas. Isso valia tanto para uma carreira profissional quanto para uma empresa no mercado de trabalho. Então, a palavra estabilidade, de certa forma, já sumiu do mapa É, há pelo menos uns 5, 10 anos. é. Também ouvi numa outra live, Beto, é legal falar isso, que não é o maior, não é o mais esperto, nada, é o que se adapta melhor, né, que vai crescer e que vai ter Isso. sucesso, né. Então acho que é essencial, a gente vai ter cada vez mais mudança, em tudo, né, no clima e tudo mais, cada vez mais vai ter adversidade, a gente vai ter desafios maiores, né, eu acredito nisso, e a gente vai estar sempre vai precisar estar sempre preparado aí para se adaptar. Perfeito. Você falou uma frase muito feliz, o Darwin, né? A teoria de Darwin, Exato. ela já vem sendo usada há muito tempo, a teoria É, da adaptabilidade, né? Ou a teoria da sobrevivência. Não é o mais forte nem o mais inteligente, é aquele que se adapta mais rápido. É óbvio que nessa dimensão de impacto, ninguém podia prever, nem o é, economista mais pessimista. é. Eu tenho um amigo economista que é muito racional e eu liguei para ele uma semana e ele me disse, olha, a situação que a gente vive, nem eu, que já era, né, um cavaleiro do apocalipse, ele estava sempre, né, sempre na retaguarda, na defensiva, falou, imaginava um Pois é. estrago dessa ordem, né? Então ele saiu de um faturamento X
e desceu com, né, 25% disso, né, da noite para o dia. E isso pega, né, um varejista e um comerciante numa situação realmente de muita tensão, e aí vai vir talvez uma forma inicial importante, né? O momento agora é para aprender a administrar na marra, né, recursos que a gente não tem mais, deixar de existir. Sem dúvida. Então, assim, eu posso ir avançando, Dani? Manda bala, por favor. Então, esse cenário, primeiro, vamos lembrar que hoje as pessoas, né, há um isolamento social de parte da população, que a gente tem conhecido com quarentena. O home office tem aumentado, né? Nós temos também um cenário de cancelamento de eventos ou situações sociais, então alguns setores, quem participa desse setor aí, que está nos escutando, realmente foi muito afetado. E a questão do contato físico, né? Você não tem mais atividades que envolvam contato físico, basta a gente ver o número de lives hoje musicais para atender as pessoas em casa, visto que ninguém mais pode nenhum show, um evento em conjunto, em comunidade. Então, esse cenário inédito, eu transportei isso para um tema que eu estou trabalhando agora no meu novo curso, que é uma crise 4.0. Da mesma forma que se falava em indústria 4.0, essa é uma crise sem precedentes, né? E de extensão e de rescaldo aí pelo caminho, que vai sim ter sequelas e vai ter, assim, uma transição lenta, né? Dolorosa. E dentro dessa realidade, a gente tem que aprender a administrar o que não tem mais. Basicamente vão ser 3 recursos, né? Quem estiver ouvindo aí, acho que são os 3 ativos mais importantes do momento. Então, os 3 ativos mais importantes são: o primeiro deles, o tempo. A gente acabou de viver essa situação aqui, né? Hoje as interrupções são monetizadas. Tudo é em relação ao relógio, ou seja, você tem que tomar decisões e as coisas acontecem numa velocidade muito mais intensa do que antigamente. Então, o tempo é um ativo valiosíssimo. E você tem que se estruturar para cuidar muito bem dele, principalmente quando exige replanejamento. Então, esse é o primeiro recurso que nós não temos mais. Há um bom tempo não temos mais, mas ele vem se acentuando a sua escassez. O segundo fenômeno é escassez de dinheiro. Então, se a gente pensar do ponto de vista econômico, nós temos escassez financeira, né, e temos escassez também de recursos humanos. Se a gente pegar esse cenário atual, é óbvio isso também, né, que você vai ter redução em carga horária de trabalho, você tem mais desemprego, você tem uma economia muito mais fragilizada. Então, o segundo recurso escasso seria o dinheiro. Se uma pessoa não tem tempo e não tem dinheiro, o que costuma acontecer com ela? O que você acha que pode acontecer? Não tem tempo, não tem dinheiro, depressão e tudo mais, né, Beto? Perfeito. Terceiro recurso escasso, então, seria energia mental. Em geral, isso eclode em ansiedade, né? Depressão, você tem pessoas tomando decisões intempestivas, pânico, medo, né? As pessoas às vezes retraem, travam. Então, as emoções afloram demais. Então, na essência de um planejamento na crise 4.0, eu tenho que administrar muito bem o tempo, o dinheiro e a minha energia mental. Essa capacidade de eu conseguir, mesmo em microespaços, fazer análises de cenário, né? Repaginar uma estratégia que já está em curso ou que já se aponta para não dar muito certo, já traçando uma rota B, C, D e E, é o momento que esse planejamento novo vai nos exigir. Ele, na verdade, encurtou a nossa tomada de decisão e nos obrigou aquilo que a gente talvez foi empurrando, né, para debaixo do tapete ou deixamos para depois, jogou na nossa cara de volta e falou: agora você vai ter que gerir muito bem também a sua energia mental, coisa que nós, no dia a dia, como empresários brasileiros, latinos, sul-americanos, não temos como natureza. A gente sempre foi muito mais do improviso e da ação, e não muito do pensar, né? E o planejar, como voltando ao início, é uma atividade mental, que exige um pouco de tempo. Sim. E essa parte mental é importante também, né? Porque são pequenas coisas, né, cara? Você tá em casa, você tá preocupado com essa questão de saúde e tudo mais, né? Fazer compra de não sei o quê e não poder sair, preocupado com contas, com certeza, né? Né? Como que a gente vai se virar, se vai manter contrato, se não vai e tal. Então isso tudo acaba estresse, né? Tava conversando com o Beto aqui, muitas pequenas coisas mudaram, tem coisa bacana também, assim, convívio com família, né, com os filhos e tudo mais, mas por outro lado tem o desafio de manter eles entretidos e tudo em casa, né, cara? Aqueles não entram aqui no meio da live com a gente, né?
Então a gente... Daqui a pouco eu passo aqui atrás. Então. Eu até deixo a câmera mais voltada para o meu escritório, porque senão vai estar as turmas circulando lá ao fundo. Mas aí você tem razão. A forma do trabalho também está sendo repaginada em algumas esferas, a chegada do home office, né? Isso traz também aspectos positivos. Esse contemplar, pensar, é também você ter novas situações com filhos que estão sendo educados à distância. Você pode participar mais da vida do seu filho, quem está em casa, né? Você pode muitas vezes ter as refeições ali todos presentes, uma coisa que em algumas famílias era quase muito difícil, impensável acontecer na vida e rotina normal pré-Covid. Então, realmente, nós temos novas nuances, onde essa questão dos vínculos afetivos, sociais, a solidariedade, né? Olhar também o que é essencial, está em alta também, o que acho que também traz um aspecto positivo desse cenário, esses novos comportamentos. Sem dúvida. Eu, assim, na minha teoria de 13 anos de trabalho, eu venho, assim, auditando já há 13 anos, trabalhando com consultoria em RH, ADM e vendas, né? Então, nesses 13 anos, eu fui falando com líderes, profissionais de marketing, ADM, finanças, empreendedores, e nesses 13 anos muita coisa aconteceu. Você também tem a crise de 2008, né? Lógico, não chegou nessa extensão, mas teve um impacto muito grande, né? Nos Estados Unidos e no mundo. Então, eu peguei cenários, e como a gente vive, né, muito próximo do empresário, você vê o sofrimento, a dor e a frustração acontecendo há bastante tempo. E nessas auditorias eu consegui estratificar pelo menos 4 competências que eu considero chaves para esses momentos de crise, ou planejamento, ou replanejamento, ou seja, momentos de intensa pressão. E quais então, são, Beto? Eu trouxe aqui assim, uma essência, né? Tá. A primeira delas é o que a gente está falando aqui da origem de tudo, conhecimento. É necessário você cuidar muito do conhecimento, onde estará inserido no conhecimento as ferramentas de planejamento, nessas horas são muito úteis, ferramentas de gestão, a gente pode colocar aí, os indicadores, né, que sejam os dados do ambiente, que aí você pode considerar os KPIs que a gente usa, indicadores de performance que uma empresa ou um cenário econômico aponta, e até uma coisa que muita gente esquece ou deixa mesmo embaixo do tapete, que é o autoconhecimento. Perfeito. É uma hora também de se olhar para os seus valores, né? Olhar um pouco para dentro, fazer aí uma autocrítica e cuidar muito bem desse autoconhecimento que você vai precisar. Esse é o primeiro eixo, né? Então, eu tenho chamado isso, se a gente fosse definir isso num método colorido, eu tenho chamado essa aqui da cor azul. Como o meu método de curso é separado por cores, eu uso o azul como a cor do conhecimento, tá? Que é o planejamento que nós estamos falando aqui. As outras 3 que vão complementar e vão ser indispensáveis, a segunda cor é a cor verde, que eu chamo a cor da comunicação. Está aí a Finco, né? Está aí outros palestrantes que vão falar aí com vocês durante a semana, eu vi lá mídias digitais, né? Marketing. Então, a comunicação que é não só as mídias e as técnicas de comunicação, mas também a gestão de pessoas, né? Você entender como lidar com gente, o que, se a gente olhar o que a gente está fazendo aqui, eu e o Daniel, nesse momento, surgiu na semana passada de uma conversa nossa nas redes sociais, quando a gente comentava sobre um curso que eu vou fazer quarta-feira. O Daniel viu o tema, achou interessante, viu um vídeo meu. Nós já somos colegas ali do ensino superior, foi meu aluno exemplar, aí hoje é um empresário. Então, nessa troca de figurinha, nós chegamos até aqui. Ou seja, por meio de uma network, de uma rede de relacionamentos, você também promove. Então, a comunicação é uma segunda competência que eu tenho que ficar atento. A terceira, também diz respeito ao nosso mundo de hoje, a criatividade. A criatividade que é a capacidade de você, primeiro, sair do lugar convencional e achar estratégias novas, e a própria questão da inovação, né? É um momento que exige inovação. A gente está fazendo aqui um novo modelo aí, né, de disseminar conteúdo numa plataforma que também é relativamente nova, que está um sucesso aí hoje em dia no mercado, aqui a gente está usando o Zoom, e então é a capacidade de você sair da caixa e inovar. E a quarta característica dos profissionais mais resilientes ou que conseguem ter um repertório maior para momentos como esse é a capacidade de tomada de decisão, mesmo em situações adversas. E aí entra 2 componentes, né, nessa quarta característica: o empreendedorismo, né, e a ousadia, o arrojo, né, a capacidade da ação. Pessoas que temem menos, né, agem mais, mesmo que se agir ainda indique correções ou retomadas, mas elas têm uma, aí eu chamo de cor vermelha, né, que é a cor da ação. Então ficaria o azul do conhecimento, o verde da comunicação, o amarelo da criatividade
e aí eu tenho que ter o vermelho da iniciativa e da ação. Perfeito. É legal isso também. A gente está se movimentando, né? A gente lançou algumas coisas, inclusive a live agora, né? E com essa intenção de comunicar, né? A gente sabe que a gente tem ferramentas importantes na comunicação, no marketing, na propaganda, que podem ajudar os empresários, as pessoas aí a superar isso, né? A superar essa Exatamente, fase, a de repente ser criativo, inovar, fazer coisas diferentes e se adaptar, né, Beto? Então a ideia é exatamente. essa, a gente compartilhar através da comunicação mesmo, é legal ver isso, assim, a gente está começando aí com todos esses problemas técnicos e tudo mais, ó, tem 23, 24 pessoas ao vivo aí assistindo a gente, obrigado a todo mundo Legal. que tá aí, lógico, depois esse vídeo vai estar disponível para quem não está assistindo agora ao vivo, né? Certamente. E antes que o Beto continue aqui a explicação, queria que você deixasse as perguntas aqui no final. Pode deixar no chat que aí a gente volta aqui ao final, tá bom? Então quem tiver alguma dúvida, for tendo quiser fazer alguma pergunta aqui no meio sobre algum assunto, a reflexão tá bacana, escreve aí para não esquecer, que aí no final a gente vai trocar uma ideia. Mas muito legal a questão da organização por cores, viu, Beto? Isso, esse é um método que eu implantei, já atuo com ele há pelo menos aí também esses 13 anos e funciona muito porque daí você consegue atuar em núcleos e é importante que as pessoas passem por essas 4 salas, essas 4 cores ao longo da sua semana profissional, ao longo da sua jornada, né? Você vai precisar Perfeito. das 4 modulações corretas, Uhum. nem muito de um, nem pouco do outro, tem que ser uma equalização que basicamente já dá uma ideia também de planejamento, né? Perfeito. Eu tenho um ponto importante também que você refletiu, porque às vezes nós professores, né, até eu vi uma charge esse dia, achei muito interessante, parece aquela turma do Titanic que está tocando violino enquanto o navio está afundando, né? Então É. falam que os professores são os violinistas, né? Eles tentam passar calma no momento de É. catástrofe, né? Mas aí é uma diferença entre Uhum. positividade e otimismo, né? O positivo, de fato, hoje seria um alienado. Alguém falar que está tudo bem, está tudo em É. ordem, e basta acreditar que vai dar certo, seria uma visão fracassada. Aí é o É. Titanic afundando. Agora, Sim. o otimismo, né, que é uma visão de você enxergar na frente luz, ou seja, você tem que começar um trabalho hoje para realmente lá na frente, quando as coisas voltarem, né, chegando à normalidade, você está mais forte. Essa é uma Exato. visão que eu acredito bastante. Eu acho que a gente tem que ser muito trabalhador, muito planejador, muito criativo, muito comunicador, mas no vermelho, que é essa cor da ação, tem que haver um otimismo, que é uma perspectiva de enxergar uma possibilidade lá na frente, que precisa ser, tem que É. começar agora. E essa É. é uma característica das pessoas mais resilientes também. Elas, em Uhum. geral, são também mais otimistas. Eu Legal. fiz aqui para você, Daniel, como você me pediu, uma receita de bolo para planejamento em qualquer ramo de negócio, acho que pode dar uma luz, que Legal. são as 5 etapas de um bom planejamento. Acho que é Posso legal até a gente antes, falar disso Betão, também, né? uma coisa que veio à cabeça aqui, Hum, você aí que está assistindo pode falar, mas planejamento depois que a crise já começou, que o negócio já está. Mas eu acho que assim, a gente tem que se preparar, por mais que, sei lá, a gente sabe que vai ter problemas econômicos e tudo mais, que é um período meio turbulento, mas, cara, isso vai acabar. Tem uma hora, logo, logo isso aqui vai acabar. E quem tiver planejado, se preparado, a retomada é alta. Tipo, a retomada existe, né? Depois de toda, isso é exatamente. histórico, né? Depois de toda a crise, a gente Sim, pode se dar bem, conseguir, através de coisas criativas, do planejamento aí, conseguir se dar bem agora, né? No turbilhão e tudo mais. Mas também a gente pode se preparar, que eu acho que é a grande chave aí também, se planejar e preparar para a retomada, né, Beto? exatamente. Os grandes ciclos históricos, as grandes crises, elas têm esses momentos de dor intensa em todas as gerações, né? Lógico que tem ciclos longos, mas eles acontecem. E desses ensinamentos, aqueles que conseguiram se preparar mais, ou, né, fazer um planejamento e realmente suportar a dor, né, se proteger mais, né, no sentido até de ter um pouco mais aquelas 3 recursos escassos do começo, um pouco mais administrados, o que é possível fazer. Nesse sentido, esses países, negócios, quando as coisas voltaram ao normal, eles arrancaram, né, na frente de outros que não necessariamente fizeram esse tipo de exercício. Então, É, hoje, como eu falei,
nós fomos obrigados a voltar a repensar no essencial, né? Não estava nos planos, né? Muitos setores foram pegos de surpresa, acho que a maior parte, e agora nós estamos tendo que replanejar isso. E replanejar é parte da atividade humana. Nós somos adaptáveis, como diz Darwin. Então é a nossa competência agora. Perfeito. Bom, as 5 etapas de um bom planejamento, eu vou entrar para dar uma luz aí na sequência, né? A primeira etapa é analisar o ambiente. Então, antes de tudo, olhe o cenário onde você está inserido. Porque em todo ambiente vai ter 2 coisas: a sua empresa e o seu negócio, e fora dela existe um ambiente que a gente chama de ambiente externo. Tá? Na sua empresa, no seu negócio, você vai ter pontos fortes e fracos. E no ambiente externo, você tem pontos positivos e, de um lado, você tem ameaças, né, que são pontos negativos. Então, eu preciso validar esses 2 lados. A primeira coisa é olhar o que tem de oportunidade e o que tem de ameaças. No meu caso, vou jogar um exemplo prático para ilustrar melhor. Eu sou professor, então, o ativo que eu perdi, né, que seria, vamos colocar, uma ameaça, foi a sala de aula. Eu perdi a chance de presencialmente conversar com as pessoas. Como eu fazia consultoria muito, né, com perguntas, e tinha também a questão sensorial, o aperto de mão, o contato visual, perceber a pessoa na sua linguagem corporal, isso se perdeu e ficou em segundo plano agora. Do outro lado, tem uma oportunidade. Todos os cursos, toda a parte de informação e conhecimento estão rumando para o digital. Então, eu tenho aqui uma vertente hoje surgindo que antes era menos representativa no meu negócio. O meu negócio, para você ter uma ideia aqui, só para ilustrar para os empresários e quem lida com gestão de carteira, 90% do meu faturamento é pessoa jurídica e 10% pessoa física. Hoje, essa equação, eu estou começando a mexer nessa balança. Ou seja, começar a atender mais pessoas físicas, online, sim, e o mundo corporativo, né, tem a sua retomada também de uma forma mais gradual e lenta. Então, essa primeira etapa, análise ambiental, é exatamente o raio-x do que está acontecendo. Antes de qualquer coisa, olhe para o seu cenário. O que tem de oportunidade, faça uma lista, e o que tem de ameaça. Aí, essa lista já vai te dar um pouco da direção. Se tiver mais ameaças que oportunidades, é uma situação de preocupação, porque, de fato, você pode estar com um negócio com a sobrevivência em risco. Se tiver meio a meio, ele é especulativo. Tem muita chance de dar certo, mas também de dar errado. Vai depender um pouco das suas decisões. E se ele tiver mais oportunidades do que ameaças, é um ótimo cenário, que você talvez navegue por essa, talvez até melhor do que antes. Pense numa empresa, por exemplo, que fabrica álcool em gel ou fabrica máscaras de proteção hoje em dia. Para eles, o cenário está extremamente favorável. Sem dúvida. Legal. Bom, dentro do planejamento tem uma segunda etapa, que é traçar objetivos. Estabeleça as metas. Depois de analisar o ambiente, fase 2, estabelecer uma diretriz. Onde você quer chegar. Isso é importante. Para uma meta ser boa, tente pensar em 3 frentes. Que ela tenha alguma medida, que ela tenha algum prazo e que ela seja atingível. Cuidado agora com os devaneios, né? Visões muito sonhadoras. Tal. É melhor ser pé no chão, não ser tão pessimista, mas não ser extremamente otimista, ficar no realista lá para projetar uma direção. Então, a segunda etapa do planejamento, depois que eu analiso o ambiente, é imaginar quais são as metas, quais são meus objetivos, onde pretendo chegar. Tá? Mesmo que isso signifique reduzir, né? Mesmo que você tenha ali uma leitura, ó, se eu vou ter uma perda, mas que eu consiga segurar essa perda até X. Então, isso é uma meta de redução, mas é uma diretriz. Perfeito. Terceira etapa do planejamento, faça um plano de ação. Um plano de ação tem uma fórmula muito simples, se você pesquisar aí na internet, quiser saber mais, ela chama 5W2H. 5 letras W e 2 letras H. Com isso, você fazer um calendário, um cronograma de ação. Essas letras traduzem basicamente o que deve ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, atenção à questão crítica, né? Como vai fazer isso e quanto isso vai custar. Então, se você fizer 7 letras, basicamente você já tem uma direção e um cronograma, que é o plano de ação. Exato. Legal. E, por fim, a gente fala que você tem que implementar. A quarta etapa do planejamento é colocar a mão na massa. Colocar isso e, essencialmente... Oi? Colocar isso para funcionar, né? Colocar na prática, ou seja, para funcionar. Nesse sentido, a gente pode dizer que são 3 linhas que você pode utilizar, 3 linhas genéricas, né? Cada uma traz suas ramificações.
mas você pode usar uma estratégia de crescimento, como eu falei, tem setores que podem até almejar isso, depende do seu setor. Tem empresas que podem adotar uma estratégia, que é muito comum também, estabilidade ou manutenção, ou seja, você não crescer tanto, mas também não perder tanto, você ficar estável, né? Tentar segurar uma linha reta, né, nesse cenário. E a terceira estratégia, a gente adota como, e é muito comum em crises, é o que a gente mais vai ver, é bom a gente estar preparado para isso também, e está acontecendo de fato. Um colega meu que trabalha numa multinacional, não vou citar o nome aqui da empresa, mas é uma gigante de um setor, ele me informou, ele falou, olha, eu tive já nessa semana a volta do home office, porém já me informaram também uma redução na carga horária e, por consequência, 25% do salário reduzido. Então, a terceira estratégia, que muitos vão adotar, chama-se redução de despesas. Sim. Corte de custos, que é muito comum em cenários como esse, sendo que o custo pessoal para as empresas é aquele que mais gera despesas, né? Mais de 50% muitas vezes das despesas estão relacionados ao custo pessoal. Então, ou crescimento, estabilidade ou redução de despesas são 3 planos de ação a serem praticados. Para fechar a quinta etapa é o controle. De nada vai adiantar fazer as 4 se eu não tiver alguém monitorando, corrigindo e avaliando. Tá? Então, essa capacidade de radar, de acompanhar e rapidamente corrigir, que acho que aí é uma coisa importante hoje em dia, é ter senso de reação. Se precisar mudar de rota, já mude rápido, já traça um plano B, um plano C, como a gente fez aqui, né? Não funcionou o Skype, aí que vamos tentar por outra via, né? Ajustar. Vamos tentar por outra via. O controle é basicamente o que aconteceu aqui. Muda a rota, muda a ferramenta, vamos por aqui. E já esquece rapidamente o que ficou para trás, porque não há mais muito tempo, como a gente viu. Então, com essas 5 etapas, se eu fizer uma receita de bolo, eu consigo ter uma estrutura simples até, porque vamos lembrar, né? Não dá mais para fazer planejamento muito longo e de muitas páginas, né? Se você está aí escrevendo teses e teses, relatórios de 10, 20 páginas, documentos, livros, nessa hora, enquanto você está escrevendo, talvez, alguém já está fazendo o capítulo 1. E isso você perdeu o time. Então, os planejamentos têm que ser mais curtos, enxutos e visuais. Tem que ser rápidos, breves e objetivos, como é o mundo de hoje nas redes sociais. Legal. Um exemplo, a gente está vendo aí a ascensão e assim, a necessidade de se trabalhar o digital, né? Como nós estamos fazendo agora aqui. E, por exemplo, na comunicação, a gente vê o exemplo da agência, da Finco aí. A gente vê hoje a maior demanda do digital. E com esses cancelamentos de eventos e tudo mais, a gente também se refletir, vamos fazer um planejamento assim para como a gente pode hoje substituir ou então levar as mesmas características do evento aí, né, networking, a parte de promoção, né, as empresas do agronegócio utilizam muito a ferramenta de eventos, né, e o pessoal se vendo sem esses eventos assim, o pessoal, pô, e aí, o que eu faço agora, né? E aí a gente fez uma reflexão e montou um conteúdo justamente para isso. Só que aquele negócio, não adianta também você propor aí um EAD, um e-commerce, não sei o quê, perfeito, que vai demorar 6 meses, 1 ano para ser implementado, que não vai adiantar nada, né? Então, assim, vamos fazer um negócio para rodar em 30 dias no máximo, para tá rodando? Então, pensar em algo executável, né? Exatamente. Planejamentos mais enxutos, curtos e executáveis. Esse exemplo seu é perfeito. Esse redirecionamento, esse webinar para discorrer sobre esse novo momento da comunicação, que vai rumar naturalmente digital, já era um apontamento, mas agora com mais intensidade, é perfeito. É exatamente essa sinalização do planejamento ASAP, né? As soon as possible. Sem deixar de cumprir as etapas. Sim. Quer dizer que você não vai fazer com qualidade, mas você tem que considerar a variável tempo, sem dúvida alguma. Tomar a decisão de, vamos lá, vamos fazer, assim, lógico, pensado, planejado, cumprir todas essas etapas, né? E pensar em executar rápido para poder ter resultado também, né? Eu, de certa forma, acho que tem 2 características importantes nesse pacote do planejamento. Se você já é um autônomo, um empresário no Brasil, né? E como eu aí, alguns têm muito mais tempo de mercado, eu tenho 13 como empresário, né? Tem outros que têm empresas de 20, 30, 40, 50, mais de 100 anos. Certamente já viveu
períodos muito difíceis, teve que se planejar, superar. Esses exercícios feitos ao longo da jornada, em cenários obscuros e também de frustração, podem também gerar uma competência para esses momentos. Eu, por exemplo, me vejo mais confortável, porque, na verdade, eu nunca contei com a estabilidade. A minha profissão por si só, né? Por ser consultor, ter vários clientes, então você tem vários chefes, né? Onde você tem contratos de risco, porque você não consegue ter estabilidade no mundo corporativo, é uma relação direta de ganho e resultado. Se você não der resultado, o cliente cancela. Então, é uma relação que você tem que entregar toda hora. Então, acho que quem veio de uma natureza, talvez, onde sofreu mais, teve que se replanejar, tem uma escola, talvez, do planejamento né, do homem que se fez, da empresa que se fez, nesses momentos, talvez, não é uma matemática, mas ele já até se sinta mais confortável, fala, já sei por onde ir, o que fazer, do que aqueles que talvez contavam com estabilidade, né? Alguns são mais conservadores, ou tinham realmente uma estrutura que gerava mais conforto. Então, a zona de conforto, dessa vez, saiu para todas as escalas e esferas. Lógico, com velocidades maiores ou menores, mas eu brinco que é que nem uma onda de tsunami, né? Você pode estar no prédio mais longe, a onda está pegando alguns lá no início da praia, mas vai chegar uma hora que vai chegar no seu prédio maior. Então, essa perspectiva de como lidar com crises, quem já passou por frustração e crises, né, se tirou um aprendizado, porque a dor é grande professora, normalmente cria essa habilidade de, opa, eu já estava mais precavido, eu sempre atuei sem contar com isso. Então, nessas horas, talvez até consiga suportar um pouco melhor. Mas eu acho que não é fácil, como eu digo, não está fácil para ninguém. Sem dúvida. Eu separei aqui 10 dicas rápidas. Não sei como está o nosso tempo, Dani, você que é o condutor aí. Não, vamos lá. Planejar no dia a dia. Vamos lá. A gente acabou começando um pouquinho depois, mas estamos com 45 minutos de live. Vamos lá. Tá bacana. Tá dentro aí do roteiro? Tá joia. Quais são, então, as dicas? Eu fiz 10 dicas rápidas para o planejamento prático, né? Pensando agora no seu dia a dia, se você estiver na empresa, quem está na linha de frente, quem está em home, acho que vale para todo mundo. Primeira dica importante é planeje a sua semana. Evite planejar o dia ou o mês. A semana é o extrato ideal para você distribuir tarefas. Pegar um evento aqui da Finco, você vai ter atividades ao longo da semana toda e você dilui isso numa escala semanal, de segunda a domingo. E dentro desse planejamento semanal, inclua 3 pilares. O seu planejamento profissional, que é a sua empresa, o seu trabalho, né, o seu ganha-pão. O seu planejamento pessoal, que vai envolver questões ligadas à sua família, ao seu tempo também para o seu lazer, seu hobby, para a sua atividade física, né, para o momento de coisas que te fazem bem. E para o seu planejamento financeiro. Esse é um momento também muito delicado, que exige também uma atenção enorme nesse quesito. Então, planejando a semana nesses 3 núcleos, eu distribuo melhor até a ansiedade. Para quem é muito ansioso e fica fazendo lista de tarefas todos os dias, para arriscar um monte, ver que não deu para fazer um monte, jogar para outro dia, a lição é, comece a planejar pelo menos 3 dias, então. Para quem está muito viciado na agenda diária, planeja 3. E depois que se habituar, planeja 7. É o ideal. Dica 1. Ótimo. A segunda, defina prioridades. Então, assim, comece pelo que é mais difícil ou mais importante primeiro. Por isso que eu cito o planejamento. Fazer planejamento não é agradável para ninguém. Por quê? Você vai ter que analisar ambiente externo, você vai ter que começar a conjecturar ideias, você vai precisar de concentração e foco, né? E às vezes você está com o celular, e-mail, gente te ligando. Então, primeiro as tarefas que mais exigem energia mental ou são mais importantes e urgentes. Porque essas vão ser aquelas que podem fazer a diferença lá na frente. Comece por elas. Essa é a segunda. Terceiro, fatie o tempo. Né? Procure fazer da sua rotina, da sua gestão no planejamento, áreas e zonas de ação com um pouco de tudo. Atividades que você tem que fazer todos os dias, né? Você tem que despachar com sua equipe, você tem que montar a sua agenda, você tem que fazer despachar o seu WhatsApp, você precisa lançar suas campanhas, produtos, você tem que ter tempo para almoçar, você tem o tempo para estar com a família, você tem o tempo para dormir, enfim. Você tem que estratificar em núcleos o tempo, né? A gente chama de fatiar o tempo. E aí uma observação que eu tenho feito muito para os jovens, não só jovens, acho que isso está geral, né? Cuidado também com o excesso de informação. Ficar o dia inteiro lendo notícias sobre a pandemia, né?
em tempo real, o acompanhamento de números, indicadores, o que está acontecendo, Sim. de fato, se em excesso, né, vai consumir uma energia, um tempo, que talvez depois você não tenha para as atividades mais importantes e urgentes. Então, eu sempre digo, até notícia tem que ter horário. Sim. Tem um horário que você vai se atualizar, você vai estar a par das questões, separe, né, isso num núcleo. E também, muita gente Dosar tem isso, esquecido. né? Oi? Também, dosar isso também, né? A gente, lógico, tem que se informar, mas se ficar só vendo notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, cara, vão ficar todo mundo depressivo aqui e não vão produzir nada, né? Então a gente tem, Exatamente, porque lógico, ter noção do que está acontecendo, ok. E o que a gente pode fazer? Vamos para frente, né? isso, pensar localmente, né, depois agir globalmente, né? Tem uma fala que diz muito a respeito disso. E ter tempo também para os prazeres pessoais e coisas que te fazem sentir bem. Tem que achar nesse caos aqueles momentos do relacionamento com a família, um momento que quem gosta aí de repente, né, de filme, cuidar de coisas da casa. Alguns gostam de cozinhar. Para mim, a cozinha é uma terapia. Quando eu vou, Também. é um exercício que eu faço até para arejar um pouco a mente. Então, muitas vezes eu faço a refeição de casa para meus filhos. Eu aproveito esses momentos para isso, que a gente tem que ter também nesse fatiar o tempo. Tem que ter as fatias para as atividades. Pegando o gancho do fatiar, eu estava lendo um artigo sobre a geração Z. A geração Z é a molecada agora, menos de 20 anos, basicamente. Agora vão ser chamados, possivelmente, de geração Covid, né? Que são esses jovens hipercognitivos, né? Super antenados com tudo, mas eles criaram uma fórmula. Quer dizer, eu vi um jovem, né, alguém dizendo essa frase, eu falei, pô, isso dá para virar uma fórmula. E importei para uma fórmula que eu uso nos cursos no meu dia a dia, que é PAS, né, de paz com S, que é prever, antecipar e simplificar as coisas. Essa geração nos ajudou muito a ver as coisas de uma forma mais rápida, né? Eu tive um exemplo há 2 anos atrás, caminhando numa viagem com a minha filha, né? E eu levei aquele meu velho e bom guia da Folha, né? De São Paulo, né? Para eu ter meus apoios visuais, né? Eu, poxa, mas tá tudo aqui já no aplicativo, ó, já reserva a fila, já tá lá, a gente já entra, já tem hora marcada, larga isso aí, pai. Era meio essa ideia de falar assim, jogue fora os velhos hábitos, preveja novos comportamentos, se antecipe a eles e simplifique. Então, eles nos ensinaram, sim, essa ideia da simplificação. Peça um iFood, chame um Uber, né? Se você olhar quantos componentes novos tem nessa nova forma de comunicação, herança desses jovens. Então, a gente pode aprender muito com eles também. Eles são muito ansiosos, por um lado, mas eles sabem simplificar. Porque como eles gostam de fazer de tudo, eles simplificam para conseguir fazer de tudo. Até a linguagem deles é abreviada. Se você olhar aí um chat da turma aí, geração Covid, você vai precisar de um manual de tradução para algumas abreviações que eles fazem. Sem né? dúvida. Você não consegue nem ler. Sem dúvida. E se adaptam mais fácil também, né? Se adaptam mais fácil. A esse cenário para eles de estar multiconectados e online, né? Gostam eles de têm novidades, uma facilidade. Né? Agora você começa a notar neles um movimento contrário, né? Eles estão herdando agora características geracionais dos mais velhos. Eles também começaram a notar a importância do contato social, né? Estão passando por uma reflexão de vida que até então eles talvez não se permitiam perceber. E hoje acho que eles sentem falta disso, né? Como todos nós, né? Do contato social, do afeto. Né? Então, eu acho que tem o outro lado aí. Uma quinta dica aí na sequência é o dizer não. Diga não para algumas coisas nessa altura. Oi, Dani. Importantíssimo. Às vezes eu também tenho essa dificuldade, assim. Então, se a gente não diz não, a gente também não consegue ver, né, priorizar as coisas, né, Beto? Exatamente. Você tem grandes ladrões do tempo, né? Se você pensar, nós temos um aqui, ó, o celular, né? Então você tem o celular, você tem o WhatsApp, você tem as redes sociais. Se você pegar e deixar um dia só para ficar nisso, você passa o dia voando. Só que daí vem uma reflexão, né? O quanto do seu tempo de qualidade, que é esse recurso que custa muito e que hoje é um ativo valiosíssimo, que você não consegue poupar, que é o tempo, você de repente despende para o tempo dos outros. Então, o essencial também é ter uma lixeira aí para dizer não para alguns grupos de WhatsApp, dizer não para algumas atividades que pouco produzem e consomem muita energia, dizer não para tanta notícia. Quer dizer, tem que ter uma lixeira nessa história, porque nós vamos ter que se reinventar. Então, algumas coisas têm que ser jogadas fora. O não é importante. Eu coloquei aqui como sexta e sétima paciência.
Porque, para se ter uma ideia, a formação de um hábito novo, para a gente se acostumar a uma situação nova, segundo as teorias mais sérias, né? Eu vou um pouco contra a autoajuda nessa. Eu acho que você mudar um comportamento, eu falei das cores agora há pouco, você mudar de cor, né? Você deixa de ser um planejador e passa a ser um pragmático, não vai ser da noite para o dia. Quer dizer, os comportamentos, nossas manias, elas perduram. Então, para eu conseguir uma mudança comportamental de fato, e mudança de negócio, de repaginação de conceito, de filosofia, é no mínimo 3 meses. Então, o avião nosso, né, que está vivendo esse momento agora de empresa Covid, ele está em decolagem. E decolagem, né, é turbulência. Sempre, né, no avião, as situações mais tensas é na decolagem e no pouso. Então, se preparar para que haja desconforto, né, a gente vai ter que repetir algumas novas tarefas e comportamentos até isso virar um hábito. Então, para quem vive numa realidade muito ansiosa, para conseguir fazer um planejamento um pouco mais pautado, então saia de um dia, vai para 3, depois de 3 vai para 5, de 5 vai para 7. Quer dizer, se habituar a um novo comportamento não vai ser fácil para ninguém. Então, tem que ter paciência e entender que o novo hábito vai levar aí pelo menos uns 3 meses. Se a gente contar, nós estamos com 3 semanas aproximadamente, aí para 4 de quarentena. Então, nós estamos ainda com o avião em decolagem. Parece mais de um mês, né? Importante. A sensação mental, né, e intelectual, né, dessa ansiedade é que parece um semestre. Mas, de fato, se você olhar da perspectiva da decolagem, ainda está no início. Então, para pegar voo de cruzeiro, e a gente está um pouco mais confortável nesse novo modelo, vai levar um pouco mais de tempo. Tem razão. Posso seguir aqui? Claro. Ótimo. Eu deixei também, então, a oitava agora. A dor é professora, a dor é grande professora, então um pouco do que eu falei antes. Aprende pelo amor, vai pela dor, né? Exatamente, ela nos ensina. Então, quem passou por crises, adversidades, tente também relembrar um pouco como você se comportou, se o final foi feliz, no final da história, trouxe ensinamento, tente importar isso para esse momento, né? Porque quem viveu, em geral, a gente fala que a virtude, a boa virtude, a verdadeira virtude, ela surge num ambiente que é extremamente hostil, né, e desfavorável. É nessas horas que surge a coragem, a lealdade, a solidariedade. Então, essas grandes virtudes, elas surgem em cenários terríveis, na verdade, né, como a gente já mencionou na história de negócios da humanidade. Então, não esquecer disso também no planejamento. A dor ensina e eu tenho que tirar ensinamento disso, não exatamente só me ver de uma perspectiva pessimista. E eu deixei aqui nas dicas 9 e 10, 3 aplicativos e 3 livros, né? Como a nossa live aqui é enxuta, deixar algumas dicas que podem ajudar aí os colegas, os internautas que estão acompanhando na área de planejamento e gestão, onde eu foquei mais. Tem um sistema novo de gestão, novo relativamente, né? Muita gente tem usado, que é o Pomodoro. O Pomodoro é um cronômetro. Você já ouviu, Dani? Já, eu compartilhei até com a minha equipe, conhecia, né, e fui retomar essas técnicas também para planejamento, para organização do tempo, né, até porque nós estamos em home office, é difícil, né, a gente às vezes se perde, disciplina. Né? Disciplina total. Mas fala aí, muito legal, eu utilizo e funciona. O Pomodoro ele é um cronômetro de atividades, então você liga ele dura 25 minutos em média, para você fazer uma atividade com início, meio e fim. Então, vamos supor que você tem que despachar os e-mails no início do dia, você liga ele, 25 minutos você cuida daquilo sem interrupções. A ideia é essa do Pomodoro, para que você tenha fluxo, 1, 2, 3, início, meio e fim a cada atividade e se concentre nelas. E daí você faz intervalos de 5 minutos, né? Nesse total de 30. Respira, você pode ir ao banheiro, né? Você toma ali uma água, você pode até assistir um vídeo de algo que você gosta, dá uma pausa, recomeça de novo. Esse método, muito conhecido pelo sistema do cronômetro, as pessoas ligavam. Agora tem um aplicativo, né? Eu até vi isso num artigo recente. Ele faz essas contagens de ciclos de 25. Opa, que legal. E chama Deeper, né? De profundo. D de dado, E de escola, Deeper. P de pato, E de escola, R de rato. Deeper, de deep, profundo. Vou baixar. Ótima dica, pessoal. Porque é isso, focar, né? Focar em atividades para a gente também não chegar no fim do dia, puta, não fiz nada, aquela correria, comecei a fazer, parei, né?
é uma forma de você ter como se fosse um educador ali, né, do tempo próximo a você, usando o celular a seu favor. Ótimo. Ele fica gerenciando, ele te avisa, então ali você consegue começar a criar esse novo hábito de fazer o seu cérebro ter início, meio e fim nas atividades, porque a ideia de que a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e ser interrompido ao mesmo tempo, um exemplo fácil é imaginar um carro, né? Você está lá guiando, você engatou primeira, segunda, terceira e quarta. Aí, de repente, você joga a primeira de novo no carro. Nossa. Faça esse exercício. Não faça, na verdade, que você vai acabar com o motor, né? E pode causar um acidente. Mas da quarta para a primeira, você voltar ao estágio 1, você destrói, né, toda a capacidade de raciocínio, reorganizar ideias. Então, essas muitas interrupções, né, sem nenhum planejamento o dia todo, vai te deixar extenuado e vai atrapalhar o planejamento. Perfeito. O segundo aplicativo chama Quality Time. Quality Time, eu também vi um artigo recomendando, né, os jovens aí que estão mais antenados, você usa para fazer gestão do tempo mesmo. Ele é similar ao que tem hoje nos celulares, os aplicativos que monitoram o que a gente fez mais no smartphone. Tá. Então, você consegue cadastrar lá os principais e ele faz essa monitoria que dá já um laudo visual. Olha, você passou sei lá quanto tempo na rede social. Em compensação, você fez bastante web aula ou videoconferência. Então, ele te dá um mostruário do seu tempo bem visual e prático, como é o mundo de hoje. Porque o tempo é um ativo difícil de quantificar. Os dias vão passando e eu perco a dimensão de quanto eu passei nas coisas. Ele ajuda você a monitorar isso. E como eu sei que, infelizmente, muita gente está lendo muito pouco, né, eu tenho recomendado para os jovens que não gostam de leitura, não se habituaram à leitura, o audiolivro. Então, o audiolivro é uma forma de você ver os livros em versões mais pílulas, a essência do conhecimento. Tá? Eu ainda prefiro o livro, obviamente, mas entendo também que alguns jovens ou não têm tempo, ou não têm o hábito, então é melhor começar a adquirir, como a gente está fazendo aqui, a informação, ou desenvolver essa capacidade de conhecimento por meio de ferramentas mais ágeis. Então, tem um que chama 12minutos.com. Se for na internet, você acha conheço. lá, você baixa. Legal. Ele transforma em áudio os livros de não ficção, aí, o que ajuda, né, você a administrar a informação, mais ou menos como o Spotify faz hoje, né, com curadoria, um podcast. Né? Uma curadoria, exatamente. Perfeito. Eu acho que esses três eu uso muito na minha apostila azul, além de outros, mas os três podem ajudar muita gente. E de livro, autores que me marcaram muito e me ajudaram muito, inclusive me ajudam nesse momento, eu gosto muito de um que chama Arte de Fazer Acontecer. Esse autor é o David Allen, A Arte de Fazer Acontecer, que fala muito de gestão desse ativo chamado tempo. Né? Então, ele ensina muitas ferramentas dessas que eu expliquei aqui, com mais profundidade, né? Mais tempo, dicas para você melhorar a administração dos recursos escassos. E o outro que eu até vim a conhecer por causa de um colega empresário, né, do qual eu presto consultoria, e ele foi aplicando na empresa toda, e eu achei muito interessante, é o Scrum, que é uma sigla, né, SC, S de sapo, C de casa, R de rato, U de uva, M de Maria. Scrum. Scrum é um livro que também fala de reorganização de processos, sistemas de comunicação, muito útil para agilizar gestão nas empresas modernas. Legal. Tá? E o outro que eu usei de base aqui, até nessa fala com vocês, é um autor nacional que eu gosto muito, é o Administração Estratégica, do Samuel Certo. Esse é um livro nosso, que é um compilado das principais características de um bom planejamento, seja em tempos de crise, né, em vários cenários. E ele é bem objetivo, tem casos práticos, tem muitos casos no Brasil, isso eu acho interessante, para a gente não ficar muito uma realidade lá fora e falar mais da nossa realidade aqui. Gosto muito da Administração Estratégica Samuel Certo, para deixar algumas diretrizes de conhecimento, né, como professor aqui tem que sempre citar as fontes, né, e referendá-las. Muito legal, Beto. Eu vou aqui voltar. Muito obrigado pela explanação e pelas dicas aí, né? Eu vou tentar pegar agora umas perguntas e o pessoal nos passou aqui, né? A Jana Bill, vamos lá. A Jana Bill, né? Qual a importância do gestor saber o que cada um da equipe pode contribuir? Ótima pergunta, Jana. Eu acho que, assim, a primeira coisa em relação ao gestor conhecer o perfil da sua equipe, é essa a pergunta?
eu acredito que acho que o potencial de cada um, né? Acho que qual a Qual a importância importância do gestor descobrir o potencial de cada um? Isso. Isso. Então, estamos falando de planejamento. Nesse caso, o planejamento em gestão de pessoas. Eu diria que é essencial e acho que é uma atividade pouco praticada também. Ótima pergunta. Porque o que acontece? Se você é um líder, você tem alguns KPIs, né? Os KPIs, a gente usa essa sigla, que são os indicadores de performance da sua empresa, do seu departamento, do seu time. Então, saber o potencial que cada um tem é uma obrigação de uma boa liderança, né? Por exemplo, identificar quais são as principais competências e quais são as principais fragilidades do seu subordinado. Nesse sentido, fazer como eu falei lá no começo da matriz de análise ambiental, o que ele tem de forças e o que ele tem de fraquezas. Tendo isso em mãos, ela consegue, um líder, né, tendo essa informação em mãos, consegue ajudar naquilo que ele tem de maior deficiência. E talvez também, com certeza, colocar em funções mais adequadas dentro da empresa. Às vezes, como eu falei das cores lá, né, você vai ter profissionais mais analíticos e azuis, pessoas ótimas para gerenciar dados, gestão e processos. E, em geral, às vezes, essas pessoas, se você coloca ela num ramo de vendas ou de ação de risco, elas talvez se retraem. Então, nesse sentido, o que cada um tem de competência para desempenhar melhor o seu papel nessa hora? Acho que é uma ótima pergunta, porque é como um jogo de xadrez. Adeque as peças aos cenários do jogo. Pessoas mais racionais, de um lado, os mais vendedores têm que fazer o seu trabalho, os mais criativos têm que dar a retaguarda às ideias e os mais comunicativos têm que cuidar dos relacionamentos. Uma empresa, na essência, se faz também nas 4 cores. Quais são as ferramentas que você tem aí à sua mão, né? A sua equipe, né? Qual é a força de cada um aí, né? E saber utilizar isso da melhor forma, né? Hoje... Pois não, desculpa. Não, hoje é indispensável. O líder tem que acompanhar os indicadores de competência, alguns têm chamado até de trilha de competências, de toda a sua equipe. E aí, eu, por exemplo, uso um método que tem 16 competências que devem ser monitoradas. 7 comportamentais e 9 gerenciais. Eu divido assim, e daí com o gestor a gente modela isso para fazer essas trilhas dos conhecimentos, ou trilhas de competências, que você possa desenvolver os talentos, porque hoje, de novo, se a gente voltar à origem lá da nossa fala, eu disse uma palavra importante, é necessário que o profissional tenha repertório. Repertório significa o quê? Ninguém mais sobrevive hoje com uma competência. Não adianta nada você ser um ótimo cara em sistemas se você não souber se comunicar, se você não souber criar novos modelos, se você não souber empreender. Então, uma competência não sustenta mais um bom profissional hoje. Sem dúvida. Você tem que ser multicompetente. Acho que é nesse ponto que a fala dela faz todo sentido. Legal. O Jaime Figueiredo aqui, acho que comentou também, acho que você estava comentando alguma coisa de inteligência emocional, né? Também conta nesse momento, sem dúvida, né? Isso, a inteligência emocional, boa, Jaime, meu amigo aí de ensino superior, Jaimão, nós usamos o amarelo da criatividade, e a criatividade, a mesma cor da criatividade, ela tem uma relação com inteligência emocional. Então, esse QE, que é o quociente emocional, hoje nesse cenário talvez valha mais que o QI. E não adianta também a pessoa ser um PhD no assunto hoje em dia, se ela não conseguir suportar essa pressão para orientar-se para ações positivas. Então, esse QE, que é um pouco da cor nossa reflexiva, que é essa energia mental, né? Eu brinco que é uma bateria de celular mental, que a gente tem que deixar ele lá no 40, 50, porque quando começar a entrar no 20, 10, eu estou perdendo essa inteligência. E essa inteligência é importantíssima na hora de tomar decisão difícil. Então, ele tem razão. Cuidar da saúde, cuidar do sono, cuidar daquilo que me faz bem, cuidar dos relacionamentos, né? Manter a parte cognitiva em dia, né? Ter tempo para leitura, ou fazer coisas que também trabalhem música, idiomas, coisas que também desenvolvam a parte cognitiva, vai me ajudar muito na inteligência emocional, né? Perfeito. Obrigado pela pergunta aí, Jaime. Obrigado, Jaime, pela participação, pela pergunta. Andréa Siqueira falou, planejamento durante a crise é algo como recalcular a rota no GPS, né? Total, né? Exatamente, é o recalcular a rota. Excelente definição, adorei. Bem geração Z e Y aí. Simplificar as coisas rapidamente a mudar a rota. É preciso repensar como chegar no objetivo através de outros caminhos, análise, criatividade e ação, ela comentou. Bacana, obrigado, André.
O Jefferson falou da análise SWOT, que acho que nada mais que uma SWOT, né? A SWOT. Autores usam a SWOT, é mais conhecida, eu gosto mais da versão em português, que é mais fácil de guardar. FOFA. Forças e oportunidades de um lado, fraquezas e ameaças do outro. Você pode fazer isso num formato, né, vertical e horizontal, então você faz uma matriz, como se a gente cortasse esse quadro em 4 partes. Aqui em cima podem ficar as forças e oportunidades, e do lado direito eu posso pôr fraquezas e ameaças. E aí eu faço a listagem, né? E daí que eu vou fazer os comparativos. É a matriz mais visual e prática e a que eu mais utilizo também. Acho que ela sim já te dá uma dimensão rápida de cenário, de rota e direção, para você achar o que a gente chama de pontos de alavancagem. É bom, acho que, ilustrar isso. Ou seja, quando você tem bastante forças e muitas oportunidades, isso dá um cruzamento que a gente chama pontos de alavancagem. Você pode achar aí um cruzamento e isso exponenciar um novo negócio, uma nova ideia. Só que do outro lado também tem o que a gente chama de, quando você tem muitos pontos fracos e muitas ameaças, a gente chama de pontos de vulnerabilidade. Você tem algumas trincas aí na sua empresa, no seu negócio, no seu planejamento, que está muito vulnerável. E se acontecer algo ali, você perde muito. Então você tem que fazer essa equação. Parabéns ao colega que mencionou a matriz SWOT, também conhecida como FOFA. Perfeito. Jefferson, obrigado pela participação. Ele está lá no Paraguai, um cliente nosso. Olha que beleza, tá lá no parabéns. Paraguai, obrigado. E a Jana, e fazendo uma menção também a um cliente que apareceu, foi a Jana Bill. Também mencionar minha cliente aí do ramo também das empresas do Brasil, também participando, empresária, diretora, né, líder. É muito bom ver também os clientes aqui conosco, partilhando, né, dessas dúvidas, informações e de novas ideias. Tá? Que legal. Inclusive a Jana, obrigado Jana pela participação também. Ela perguntou também como planejar as demissões da equipe, né? Um ponto delicado, né? Mas que é algo que a gente tem que também tem que fechar a conta, né, Beto? Acho que se também não tomar essa decisão, analisar bem e tomar essa decisão, você acaba prejudicando toda a saúde da empresa, né? Em RH a gente fala que são as estratégias de contingência e que tem que ser tomadas. É o famoso decida antes que decidam por você. Porque em pessoas e gestão de conflitos, você tem que atuar rapidamente. Né? A gente fala que em administração de conflitos, se você demora muito para agir, o conflito vai ficando velado e o conflito é muito parecido com o Covid. Eu fiz essa brincadeira esse dia com um aluno. Ele começa pequenininho, mas a capacidade de expansão na rádio peão, nos departamentos e setores é muito rápida. Então, ele é um padrão aí, SARS 2.6 igual ao Covid. Espalha rápido e cresce rápido. E aí, a hora que você vai tentar voltar a falar com ele, e ele já está no tamanho de um monstro, você daí as estratégias e as direções são muito mais complexas e geram muito mais estragos. Então, no aspecto demissional, é óbvio que eu sempre falo para a empresa, faça a sua cartilha, né, da boa empresa. De condições, de treinamentos, de estrutura, né? Faça a cartilha do desenvolvimento pessoal desse funcionário que está dentro da sua empresa. Agora, se depois de toda essa curva de investimento que você fez, onde você de fato fez sua parte social, talvez seja a hora, se você perceber que aquilo está trazendo muito mais malefícios, né? Muito mais fofoca, muito mais corrosão nos negócios e nos resultados, às vezes essa relação terminar é boa tanto para a empresa quanto para o funcionário. E eu sempre falo para uma empresa, uma conta que uma empresa pode fazer é a seguinte: eu estou entregando esse funcionário para o mercado melhor do que quando ele entrou aqui. Se ele estiver melhor, você cumpriu também sua ação social de desenvolvimento. Quer dizer, num certo sentido, houve um desenvolvimento humano, mas chega um momento que você tem que tomar a decisão. Então, eu acho que a demissão é parte, sim, o desligamento de um ciclo natural, né, que existe em todas as carreiras e profissões. Começa no início, tem um crescimento, vive uma maturidade, e se você não consegue mais reciclar, às vezes esse declínio vai corroendo um pouco a empresa, tem que se dar uma ruptura aí, iniciar um novo ciclo. Valeu, Jana. Obrigado. E acho que também a Jana talvez esteja perguntando isso pelo cenário, né? A gente tem que cortar despesas, tem isso, né? A gente tem que ver também o que a gente tem no nosso time, né? Mas também saber pensar, é muito difícil, né? Porque você tem que pensar que logo tem a retomada, né? Então, se você tem que pensar exatamente, fazer colocar no papel aí, nesse planejamento, né, Beto? Porque você também, às vezes,
vai demitir alguém hoje que vai te fazer falta daqui um tempinho, a hora que retomar, né? Exatamente. Agora, então, entrando no desenvolvimento pessoal, né, desse outro ponto de vista, concordo. É importante que se faça uma análise com bastante qualidade e talvez se tente estratégias como algumas empresas estão adotando a primeiro momento. Porque é óbvio, né? Quando a conta não fecha, a gente sabe que o aspecto pessoal ele é muito dispendioso, na realidade, de uma organização. Então, as pessoas vão acabar sendo sempre impactadas. Só que as empresas têm tentado estratégias para postergar ações mais trágicas, né, ou mais contundentes. Então, uma delas, muita gente entrou de férias, né? Então, muitas empresas deram férias para os funcionários que não tinha mais movimento e fluxo, foi uma alternativa que se encontrou para suportar mais um tempo. Outros, como eu citei daquele meu colega da multinacional, é o seguinte, ó, agora você trabalha em casa, numa carga horária menor, e nós fazemos aqui um acordo. Como nós vamos ter menos demanda, né, porque essa empresa faz um produto que hoje está afetado pelo Covid, então, nesse sentido, você fica aí trabalhando um pouco menos, mas eu também vou ter que fazer um ajuste salarial da sua realidade num combinado aí. Quer dizer, não é uma ruptura, uma adequação de recursos aí para que a gente consiga passar juntos, né? Consiga passar juntos essa viagem. Então, são estratégias que eu acho, assim, com bons profissionais, pessoas que, né, você sabe que é um ativo importante, você tanto investiu, é como você falou, um bom profissional segurá-lo agora significa, num momento de adversidade, depois que você superar, ele volta com muito mais lealdade e empenho, né? Se vocês estiverem ali em comum acordo e lado a lado. Mas eu acho que eu acho que a palavra acordo, né? Bom senso, empatia, quer dizer, vai ter que haver das partes, né? Porque todo mundo às vezes tende a pender mais para o seu lado e olhar só para si. Acho que é um olhar, né, que vai ter que pesar um pouco esses dois lados, né? Empresa e colaborador. Mas os bons realmente têm mais chance de serem quem tem mais repertório, como a gente falou, até nesses momentos fica à frente de outros que de repente não estão entregando o que foi combinado, né? Isso, perfeito. E fazendo o seu planejamento aí, com certeza você vai traçar isso e colocar aí nas forças e tal, e evitar de fazer se precipitar, né? Tomar alguma decisão aí, ou então tomar decisões que precisam ser tomadas, né? Juliano Furlan, obrigado. Parabéns, professor. Parabéns pela live. Ezequiel, foi muito oportuno. Parabéns, professor. Obrigado. Maurício, Técio, parabéns, Beto. Você sempre falando com muita propriedade. Sem dúvida, concordo totalmente. Obrigado, turma. Muito bom ouvir aí. Muito legal. O ambiente, cantinho de trabalho em casa, pode influenciar na qualidade do planejamento e na execução? Perguntou o Juliano Furlan. Juliano Furlan, que legal, ótima pergunta. Eu diria que nesse sentido eu até sou privilegiado, porque parte do meu dia a dia pré-Covid era metade no campo nas empresas e eu tinha o tempo de elaboração das aulas, então eu usava essa base que eu tenho aqui, né? Eu montei um escritório, né, dentro da minha casa para eu ter um momento de inteligência, de planejar, de montar aulas, né, estudar mais livros. Então eu me habituei um pouco a esse mundo metade, né, offline e metade também home office. Mas isso é mais de quem exerce esse tipo de função que eu faço. Então, para quem realmente não vem desse mundo, eu acho que tem que seguir aquela fórmula dos 3 meses que eu falei. Vai ser difícil no começo, vai bater cabeça, o número de brigas entre maridos e esposas está crescendo, conflitos em casa, todo mundo mais ansioso, né? Às vezes cada um quer ligar a TV, o outro está trabalhando. Então, assim, realmente é uma gestão nova, acho que vai trazer desafios, mas se seguir a cartilha do que eu vim montando ali, né, ter planejamento semanal, começa a dizer não para algumas coisas, ache áreas onde você consiga ter um mínimo de privacidade, ou informe aos outros a sua situação, né? Que nem aqui eu também estou em casa, eu alertei, né, a turma que também está aqui, minhas filhas, minha esposa, olha, eu estou numa live, né? Então, se possível, né, tentem, né, conviver aí sem falar tão alto. Então, a gente às vezes tem que demonstrar aos novos colegas ali de convivência o que cada um está passando. Eu acho que passa por aí. Sim. Mas não é uma jornada fácil. Eu acho que tem que trabalhar na tese de que para virar voo de cruzeiro vai levar uns 2, 3 meses para você se habituar. É lógico que a gente espera que isso não dure tanto, mas em algumas realidades pode ser que dure. Então eu tenho que me habituando passo a passo. Mas planejamento é tudo agora. Concordo, legal, Beto. E, pô, pessoal, acho que estamos chegando aqui ao fim.
pessoal agradecendo, obrigado. Obrigado, Jana, pela contribuição. Andréia, Ângelo Zeppelini, com certeza muito aluno do professor aí, Ô, parceiros. Angelão, grande Angelão. Que legal ver aí tanta gente, né, capacitada. E vários ramos eu estou ouvindo aí. Tem empresários, professores, profissionais de saúde, alunos, a turma aí da parte de atividade física. A gente conseguiu ter uma abrangência muito grande dos empresários do agro. É muito interessante ver tanta gente de tantas áreas, né, passando por um momento que acho que é de comum para todos. Sem Mas se me dúvida. permitir, Dani, eu queria depois falar um Verdade. pouquinho do curso, né? Legal. O Beto tá lançando agora um curso, né? Então ele vai passar para Isso, vocês. Antes só, Beto, eu coloquei o link aqui no chat. certo? Inscreva-se aí, pessoal. Vão ter agora durante toda essa semana, tá? Sempre às 5 horas. A gente já sanou agora o problema de áudio, espero que amanhã não tenha. Peço que todo mundo aí divulgue, passe para os colegas aí. Amanhã também às 17 horas a gente tem uma outra live. E por favor, Beto, como que então quem está assistindo aí pode se inscrever para o seu curso? Conta um pouquinho como que é. O curso basicamente é um aprofundamento no que a gente expôs aqui no planejamento. Ele chama as competências, né, do profissional moderno trabalhando as 4 cores. Então eu falo que ele é o planejamento contra a crise aprofundado. Eu comentei há pouco que a gente teria 4 cores aí no meu programa de trabalho. Aham. Então ele essencialmente tem uma apostila por cor. Então a gente vai falar da cor azul do conhecimento, ou seja, como ter mente forte na crise. Nós vamos ter a cor verde, que vai falar como melhorar a comunicação na crise. Nós vamos ter a cor amarela, que é como ser criativo sob pressão, que é uma tarefa bem árdua. E a cor vermelha, que é como tomar decisões difíceis nesses cenários hostis. Então, para cada apostila vai ter fórmulas práticas e bem voltadas para o dia a dia de trabalho, Que né? Uma legal. dinâmica bem pautada em casos reais, e vai ter sempre um aplicativo, literatura específica por cor. Então, nós vamos se aprofundar também nas teorias e conhecimentos pelas cores. Junto também, eu dou acesso exclusivo ao sistema que eu desenvolvi nesses 13 anos. Eu tenho um sistema hoje que chama Qualifica RH, onde eu audito os dados de mais de 5.000 profissionais que eu já dei aula. E ali, então, eu vou liberar 6 testes de autoconhecimento. Então, quem se inscrever no curso já ganha isso. Que legal. Faz 6 testes de autoavaliação. Como eu falei lá no começo, talvez a grande variável do momento é autoconhecimento. Quer Sem dizer, dúvida. qual o meu perfil, em qual desses 4 cores eu me encaixo, qual o meu grau de criatividade, como está o meu teste de criatividade, eu faço teste de ansiedade, teste da gestão do tempo, teste de competências, auto-coaching. Então, eu faço assim, uma programação individual que a pessoa registra, faz isso online, né, e depois ela tem os laudos do seu autodesenvolvimento no seu e-mail. Então, é todo automatizado para a pessoa ter uma plataforma exclusiva para ela gerenciar todas as atividades do curso, mas não perder isso, né? Ficar como uma diretriz, um mapa para essa reinvenção da sua jornada. Vai começar agora dia 15 de abril, quarta-feira, às 7h30 da noite. Online, Lives, né? Beto? Mas Como é que é? também... Oi? Todo online? Como é que é? Não, aulas, como nós estamos fazendo aqui, vai ter as Uhum. lives As e lives. vão ser gravadas. Tá, Então eu vou disponibilizar, como muitos são estudantes, né, perfeito. ou pessoas que estão estudando à noite, Uhum. trabalham de dia, estudam à noite, a maior parte prefere o conteúdo gravado. Então eu Legal, faço a legal. live, gravo e disponibilizo. E a pessoa daí tem acesso, ele vai ganhar um link, a plataforma qualifica para fazer os testes. Puxa, E é que bom legal. porque tem certificado e apostila inclusos. Então, isso dá Tá. certificação, o que ajuda todo mundo nesse momento de desenvolvimento pessoal e profissional. Para quem estiver interessado, então, se você também puder publicar, Dani, Opa, por favor. vendas.vc/curso. Vendas no plural, Vendas. Tá. .vc/curso. Ali vai ter um tutorial Vendas.vc/curso. explicando tudo, como se inscrever. Tem depoimentos de clientes que eu até trouxe à tona para mostrar realidades também de empresários ou pessoas que fizeram essa jornada comigo das cores e hoje são profissionais que estão aí, né, se destacando, se desafiando, se reinventando. E como eu fiz uma repaginação, esse é o método Turma 2020. Que Então, eu legal. trouxe tudo que é de mais novo, né? Esses aplicativos mais novos, inclui muita coisa de quarentena, como manter saúde mental em casa,
Ele é baseado nesse momento, é Que planejamento legal. contra a crise na prática mesmo. Que dia então começa? Quarta agora, 15 de abril. Dia 15. Pessoal, corre aí, eu coloquei no chat, vendas.vc/curso. Eu vou me inscrever aqui, Isso. vou ver se eu consigo. Que horário que é a aula? A programação está das 7h30 às 9h30. 7h30, 9h30. Mas, de qualquer forma, o conteúdo vai ser disponibilizado e fazer com as aulas gravadas não afeta nada o desenvolvimento, porque Tá. a parte mais interessante é quando você, ao assistir, tiver que fazer os testes na minha plataforma. Então, você vai ter um login, você vai ter uma senha, e você vai ter acesso aos 6 testes que eu mais uso hoje, seja para funções de liderança, marketing, finanças, uso para empreendedores, para você se conhecer e ver o seu perfil, até para você se entender mais nesse momento tão complicado. Porque uma coisa eu já adianto, né? Quem tem mais, é mais racional, mais processual, ou gosta de ordem, né? Organização, métodos, é mais conservador, nesse momento de hoje, Covid, essa pessoa está sofrendo muito. Mas às vezes ela não sabe que ela tem isso, né? Então, ela não consegue se ver, até porque ela não tem tempo para se ver, né? Fazer um exercício de autoconhecimento. Então, ele ajuda muito a dar essa perspectiva de você se olhar como se você fosse o seu planejamento, só que com um pouco de distanciamento. E aí eu ajudo nessa jornada, né? A cada perfil tem uma recomendação de ação, tem as atividades, cada apostila tem sua cor e seus autores. Então é uma pílula, né? Vai uma dose por vez, a cada quarta-feira. Começa dia 15 e vai até o dia 6 de maio. Vão ser 4 quartas, 4 aulas gravadas, 4 webinars, web aulas, né? Onde eu vou passar por cada uma das cores dentro do momento atual de quarentena. Pô, que legal, Beto. Pessoal, então, tá todo mundo convidado aí. Acho que é importantíssimo, né, essa visão externa, né, a gente parar, olhar para o todo, né, se autoconhecer, né. Isso a gente não se obriga a fazer, né, Dani? Nós que somos da área empresários, né? Se você não se impõe a fazer algo, né, onde você se comprometa, dificilmente você vai ter tempo para você. Então, assim, o compromisso, a pessoa tem que, às vezes, vai lá, se inscreve, porque, às vezes, essa pressão de ter que fazer, mesmo no momento, às vezes, que tem algo mais lúdico, divertido para fazer, se empenhar no conhecimento, lembrar que ele é um ativo que, quando as coisas passarem, ninguém tira de você. É um ativo intangível que vai ser perene. Você vai ter esse conhecimento para a sua carreira, para a sua vida, para a sua empresa. E esse é um patrimônio que ninguém tira de você. Para mim, investimento é conhecimento. Sem dúvida, perfeito. Importância também de pedir ajuda, né, de aprender. Ótima live, parabéns. A Val Souza, minha consultora financeira, está assistindo aí. Obrigado, Val. Você nos ajuda bastante, assim, de ter essa visão externa, né? Planejamento financeiro, então, é racional, certamente. Podemos dizer que ela é cor azul. Lá. Tá vendo, Val? Show de bola, obrigado. Léo Carmo, show, Daniel. Parabéns, obrigado, Daniel e Beto. Léo Carmo. Obrigado, muito obrigado. Prado e Juliano, jurídico. Parabéns, Daniel e Roberto, pelos ensinamentos tão válidos para essa época. Serão muito bem aproveitados. Pô, gente. Primeiro, Beto, muito obrigado. É sempre um prazer aí assistir as suas aulas e bater esse papo bacana contigo aí. Obrigado por você ter compartilhado com a nossa rede. E vamos marcar mais vezes. Eu quero ver se eu participo do curso também. Vai ser muito bacana. Obrigado, Beto, pelo seu tempo. Desculpa aí os problemas de áudio no início, mas acho que a gente superou essa aí rapidinho. Imagina. Agradeço também, Daniel e Finco, né? Excelente iniciativa. Eu acho que o mundo, né, a humanidade, as pessoas pedem isso hoje, né, que a gente possa partilhar nossas vivências, experiências com outras pessoas, nesse sentido de coletividade. A iniciativa foi muito interessante, foi muito bom, né? A gente se vê aí, né, no mercado de trabalho, a gente já se comunica, mas a velocidade que a gente implantou isso mostra que o planejamento hoje é prático, né? Conversamos na semana passada, surgiu a ideia, vamos fazer, e daí já sai um webinar com outras pessoas que vão falar de outros temas, também profissionais capacitados. Parabéns pela iniciativa, também agradecer aqui 11, minha agência, o John, que está aí na escuta, né? O John está sempre na retaguarda. John. Prazer, cara, obrigado. O John está lá na agência, cuidando de toda a parte de web design, essas coisas. Os internautas, alunos, participantes que estão aí. Lembrar também que eu tenho um Instagram, um LinkedIn e um Facebook. Você põe lá ProfSax. No ProfSax também você vai ver mais vídeos. Eu sempre posto alguma pílula de conhecimento, alguma reflexão, um livro. Prof de professor, abreviado ProfSax.
meu sobrenome, como está aí na apresentação do meu nome, SACHS. O que eu diria para todos é muito foco, força e fé nessa jornada, certamente que vamos vencê-la, e vamos pensar muito nisso com planejamento, solidariedade e muito trabalho, certamente, mas vem vitória lá na frente e muita recompensa. Superaremos e venceremos. Muito obrigado, viu? Pô, obrigado, Beto. E pessoal, quem ainda não se inscreveu para as outras lives, a gente vai ter uma por dia, todas as 5 horas aí, né? Amanhã, então, a gente tem com o Rodrigo Capella. Deixa eu só pegar a nossa agenda aqui, que senão eu posso falar alguma besteira, né? Pera aí. Então, a gente tem o seguinte, ó. Nós temos amanhã, às 5 horas, Mídias Digitais no Agro, com o Capella. O Capella é jornalista, ele é assessor de imprensa e hoje apresentador aí, ele tem muito sucesso nas redes sociais. Eu tive a oportunidade de estar com ele no Show Rural Copavel, lá em Cascavel, esse ano. Cara, parece uma celebridade, bicho. Amanhã, ele passeando lá. É um digital influencer. Ele é do agro, cara. Beleza. Te contar, viu? Então, Capella, obrigado por ter aceito também o convite. Na quarta-feira a gente vai ter capacitação EAD, ó, super relevante também, com o Alexandre Loyola, ele é um consultor, grande amigo também, parceiro, da R2M. Na quinta-feira, conteúdo para atrair, a gente vai estar com o Daniel Olive, que é diretor do canal Notícias Agrícolas. É um site, um canal, um portal de notícias aí do agro, né? Muito relevante, importante. E ele vai estar para trocar esse papo aí sobre a importância de conteúdo, né? E na sexta-feira a gente vai encerrar a semana aí com investir em marketing na crise, né? Será que eu devo investir em marketing aí na crise, né? Com o consultor Marcos Botelho, grande experiente também, foi meu gestor na Stoller na época, passou por Monsanto, Sakato, um cara fera aí de mercado também. Betão, obrigado, cara, de novo. Me despeço aí. Obrigado a todo mundo que está participando, que participou. Renato Gastaldo, obrigado, meu irmão. Ótima iniciativa. Obrigado a todo mundo que participou e até amanhã, então. Um abração. Obrigado, Dani. Valeu. Um abraço a todos. Valeu. Abração. Tchau, tchau. Tchau.